Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Ei, amor, sei que tá tão difícil pra falar de amor, porque lá fora é tanto ódio e rancor. Diz, eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Diz, e se amar. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia, falando da vida. Eu sou o Euri Benevento e a gente tem essa sonzeira aqui com uma saudade da praia, né? Fala aí. Quando se trata de você, só vem comigo, você não vai se arrepender. Eu escuto música assim, me dá uma saudade de curtir um sonzinho na beira da praia, assim, tocar um violão, curtindo. Momentos que eu nunca vivi, confesso, porque eu sempre quis levar violão pra praia, nunca deu certo de levar, cara. Pra falar que não, uma vez eu vi na praia uma galera tocando violão, aí eu cheguei, colei com a galera também, toquei um pouquinho de violão, mas assim, o meu violão mesmo eu nunca levei na praia, cara. Queria fazer um rolê que eu pudesse levar o violão pra praia, curtir uma sonzeira e trocar ideia com a galera também, isso faz falta, ainda mais agora nesses tempos de pandemia infinita, né? Esperamos que acabe logo isso pra gente poder curtir a vida de novo, viajar. Nunca fui muito de viajar, mas as poucas viagens que fiz também deu pra curtir legal. Aí eu vou lembrar de levar o violão. Começo aqui o Terça Nobre agradecendo toda essa galera que vem curtindo com a gente. Aí chegamos aí ao 21º programa. Organizamos a contagem aí pra não ter mais confusão, né, nos números do nosso programa. E é isso aí, cara. Pra você que tá ouvindo o nosso Terça Nobre aqui pela primeira vez e quiser também me contatar lá nas redes sociais, @euribenevento, Facebook, Instagram e Twitter, estou por lá. Manda sua mensagem, manda sua sugestão, participe com a gente aqui do Terça Nobre, que tem aí o quadro Momento Aquele Abraço, onde você pode mandar um abraço para quem você quiser, para falar que tá ouvindo o nosso programa também. E também tem o Pergunte ao Tio Chicória, manda lá sua pergunta pro Tio Chicória, troca ideia com ele, que o Tio Chicória ultimamente está muito bravo. O Tio Chicória full pistola aqui no nosso programa semana passada, a galera gostou. Tio Chicória, olha que engraçado, você quando fica nervoso, o povo gosta, velho, não posso fazer nada. E o pessoal manda essas perguntas pra você, tio. Eu sei, eu falo, gente, não manda essas coisas pro Tio Chicória, que ele já é mais tiozão, ele é velho, o tempo dele é outro. Mas a galera quer ver você bravo, Tio Chicória. O que eu posso fazer? Eu tô aqui pra tentar intermediar tudo, mas olha, Tio Chicória, tem que ter paciência, Tio Chicória, você tá muito bravo. Olha, semana passada ele me xingou, você viu? Mandou eu carpir um lote. Esse Tio Chicória, viu? Vou te falar. Pra minha casa, e não é pra ir tomar café, você já sabe. Bora tomar um café. É só ir seguindo a marginal, passa o shopping da tua pé, já tá em casa. Agora canta o Tem Café, eu quero ouvir. Tem café, mas prefiro chá, pra relaxar. pra rádio Rude vem. Tem café. Isso aí, Vitor Clay, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Terça Nobre. E olha, o nosso programa veio tomando um rumo diferente até, né, nos nossos últimos programas aí e tal. E aí a gente começou a falar sobre vida, começou a falar sobre complexidade dos relacionamentos. Você tá preparado para a felicidade alheia? A gente veio seguindo esses temas, assim, que acaba falando sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas que afligem as nossas gerações aí, algumas idades parecidas com a minha. Eu tenho 31, mas tem gente mais nova e mais velha que escuta o podcast Terça Nobre. E semana passada a gente falou sobre crise de existência e a gente recebeu aqui o áudio do nosso amigo Gabriel Ferreira, que está sempre participando com a gente aqui no nosso podcast, falando a opinião dele sobre isso também. Vamos ouvir a participação do nosso amigo Gabriel Ferreira. Fala aí, Euri, beleza? Cara, passando aqui para falar sobre o episódio dessa semana que eu gostei bastante, sobre a crise dos 30. Eu acredito que na vida a gente passa por várias crises de idade, e a do 30 com certeza é a maior. Mas eu hoje com 25 passei pela crise dos 25, a crise dos 20, a crise dos 18, inclusive até a crise dos 15 anos eu acho que tem abatido por conta de, nossa, já estou participando de festinha de debutantes. Mas a de 30 anos eu acho que é a mais forte, por conta que com 30 anos
tem por senso comum que a vida já tem que estar formada, você já tem que estar com a sua casa, família, e a vida já tomando o caminho. E quando não, eu acho que o 30 bate mais forte. Mas eu acredito que até depois disso, a crise dos 40 deve bater, a crise dos 50, nossa, já estou em metade da minha vida já passou. Então eu acho que crise da idade sempre tem. A gente só tem que saber administrar e que nunca é tarde para fazer nada. Beleza? Valeu, cara. Ansioso pro programa da próxima semana. Isso aí, mano. Verdade. Você tem toda a razão. Inclusive, o nosso tema de hoje vai reforçar um pouco mais também sobre esse assunto. Então, muito obrigado pela sua participação. E você que está ouvindo a gente e quiser participar assim da mesma forma que o nosso amigo Gabriel participou, é só você mandar o seu áudio, a sua opinião, pode ser por escrito também, falando o que você achou do tema do nosso programa, que a gente vai sempre ler aqui ou colocar no ar também. Valeu, Gabriel, pela sua participação. Nosso programa acabou caminhando aí para um tema, né? Daqui a pouquinho eu já vou falar o tema do programa, que hoje eu separei um texto aqui pra gente. Eu vi no Facebook, eu achei legal, falei, poxa, eu vou levar lá no Terça Nobre pra galera refletir junto comigo sobre esse texto. É um texto muito legal, acho que a gente pode usar pra vida, assim. Eu já tinha lido, mas eu não lembrava dele, eu li de novo e nossa, cara, caiu como uma luva, assim, por esses assuntos que a gente vem tocando aqui no Terça Nobre. « 40 conselhos de um senhor de 90 anos. 1. Evite fazer observações sarcásticas. 2. Se entrar em uma briga, bata primeiro e bata com força. 3. Nunca ignore uma mão estendida. 4. Tenha um aperto de mão firme. 5. Escute o que as pessoas têm a dizer. Não interrompa. Deixe-as falar. 6. Guarde segredos. 7. Empreste apenas os livros que você espera não ver novamente. 8. Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos finja ser. Ninguém consegue perceber a diferença. 9. Olhe nos olhos das pessoas. 10. Escolha o companheiro da sua vida com cuidado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria. 11. Se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo. 12. Nunca elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. 13. Seja um bom vencedor. 14. Solte-se, relaxe, exceto por raros assuntos de vida ou morte. Nada é tão grave como parece à primeira vista. 15. Quando aflito, respire fundo, assovie ou cantarole. 16. Dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira. 17. Cuidado ao queimar pontes, você ficará surpreso quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio. 18. Seja rápido em reconhecer aqueles que o ajudaram. 19. Guarde bem o nome das pessoas. 20. Assuma o controle da sua atitude, não deixe que outra pessoa fale ou faça escolhas por você. 21. Visite amigos e parentes quando estiverem no hospital. Você só precisará ficar alguns minutos. 22. A maior riqueza é a saúde. 23. Atenda o telefone com energia em sua voz. 24. Mantenha um bloco de anotações e um lápis em sua mesa de cabeceira. Ideias que valem milhões de reais normalmente surgem às 3 da manhã. 25. Mostre respeito por todos que trabalham para viver, não importa o quão simples seja a profissão. 26. Vista-se adequadamente. 27. Elogie a refeição quando for hóspede na casa de alguém. 28. Não permita que o telefone interrompa momentos importantes. Ele está lá para a sua conveniência, não para a de quem liga. 29. A menos que ela seja da sua família, sempre cumprimente uma mulher comprometida com um leve aperto de mão. 30. Não se demore onde você não é bem recebido. 31. Todo mundo gosta de ver você crescer. Isso até você começar a superá-los. 32. A inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo. 33. Cuidado com as pessoas que não têm nada a perder. 34. Nunca pegue o que não é seu, conquiste. 35. Se a bagunça é sua, limpe você mesmo, termine o que começou. 36. Lembre-se de que 70% do sucesso em qualquer área se baseia na capacidade de lidar com pessoas. 37. Defenda os menores, proteja os indefesos. 38. Não espere que a vida seja justa com você.
39. Ouça os mais velhos. 40. Jamais se esqueça de onde veio e lembre-se diariamente onde quer chegar. É isso aí, galera, esse texto que traz aí uma grande reflexão para nossa vida, e o nosso podcast Terça Nobre tomou um pouco esse caminho também da gente refletir. Claro que a gente brinca bastante, a gente tem as nossas partes de humor, mas também a gente fala sobre a nossa vida, né, sobre as coisas que nos afligem. Então esse texto, para mim, ele veio muito a calhar, então eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês que estão curtindo aqui o podcast Terça Nobre. Agora a gente vai para o nosso tema. E hoje eu tenho aqui no Terça Nobre a presença e a participação ilustre do meu amigo Guilherme, o Krauser. Beleza, meu brother? E aí? Tranquilo, e você? Beleza também. Quanto tempo, né, que a gente tá combinando de gravar esse nosso podcast e as agendas estavam corridas aí, né? Nossa, nem me fala, cara. É verdade. E o Guilherme é o seguinte, né, o Krauser, ele trabalhou comigo lá na Rádio Oficina, a gente trabalhou junto, desenvolvemos uma amizade, né? A gente sempre conversa, sempre troca ideia. E ele também é um dos que tá comigo desde o começo aqui no podcast. Logo quando eu lancei, já veio e falou comigo, tô ouvindo, curti. Alguns assuntos se identificou, me deu algumas dicas também. E hoje eu trouxe o Gui para falar com a gente, para falar com o público aqui do nosso podcast Terça Nobre sobre depressão, que é um assunto bastante delicado, mas que nos últimos tempos muita gente vem tratando disso, algumas pessoas famosas também, porque antigamente, né, para as pessoas mais velhas, a depressão, né, se uma pessoa falava que estava com depressão, era considerado frescura, é falta de... Dá uns tapas pra melhorar. Falta de surra, até o tio Chicória falou aqui semana passada, tá triste, vai carpir um lote que passa... E às vezes é uma coisa que é um buraco mais profundo, né? A gente até pegou recentemente aí o caso do Whindersson Nunes, né? Que é um cara que é milionário, era um cara que era casado com uma mulher linda que todo mundo gostaria de ter, é um cara que tinha uma vida que todo mundo gostaria de ter, se você parar pra pensar, né? É rico, famoso, tinha até jato particular, ele tem. E mesmo assim, teve depressão. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que ela não escolhe, né? A classe da pessoa, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, e ela realmente existe, que você pensa assim, poxa, se o cara tem tudo, não tem por que ele ter depressão. E a gente sabe que não é bem assim, né, Gui? Não é. E não é nem um pouco assim, porque se você for parar pra pensar, pessoas que são bem mais ricas e aparentavam ser bem mais felizes que até que o Whindersson Nunes, o Jim Carrey, por exemplo, né, que cara, ninguém nunca imaginou que o Jim Carrey era um cara depressivo, né? E de repente ele anuncia lá, tenho depressão, e o cara super carismático, ninguém dá nada pra isso. E, cara, o que você falou, cara, de que ninguém bota fé, né? A galera mais velha, se não bota muita fé, de que a depressão é uma parada, é uma doença, né? É um negócio sério que deve ser tratado, a gente deve procurar ajuda, né? Pra poder se curar, né? Dessa parada. É muito real, cara, porque assim, por um bom tempo, eu mesmo não sabia que eu tinha depressão. Eu fui descobrir bem tarde até, depois que aconteceram alguns problemas graves assim na minha vida. E aí eu fui percebendo que eu não era mais o mesmo, eu sentia uma falta de esperança muito grande. E isso foi tipo, mexendo cada vez mais comigo, até que eu percebi que eu não tava 100%, sabe? Tinha alguma coisa ali que tava me puxando pra baixo e eu não sabia o que era. Botava a culpa em namorada, botava a culpa nos amigos que não davam rolê, sabe? Ficava procurando coisas pra tentar afastar essa negatividade, mas infelizmente é uma parada que vem diretamente da sua cabeça e é uma doença, né, cara? Não tem como você se livrar disso. Entendi. E até foi bom você ter falado do Jim Carrey, cara. Teve um programa especial, eu até comentei aqui no podcast anterior. É um programa que eu tô fazendo pra uma rádio que nesse programa eu falo sobre a crise dos 30, né? Que muita gente, assim, na nossa faixa de idade tem passado ou já passou. Mas eu também falei sobre o Jim Carrey, né? Como você falou, até complemento que quando ele deu uma entrevista ele ainda falou isso, né? Acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, então perceberiam que isso não é a resposta. Porque, que nem você tá falando agora, né? Você novo, né? Uma pessoa saudável,
E mesmo assim, se você olha assim, você vê uma pessoa nova, né? 20 e poucos anos, 30 anos. Pô, o cara tem uma vida pela frente, trabalha, ou tem um relacionamento, tem um carro, tem uma casa, e mesmo assim ela não se encontra. Ela tem esse vazio e ela detecta que tem alguma coisa que tá deixando ela mal, que nem você falou, que te puxa. E então não tem essa questão, porque muitas vezes a gente pensa que a depressão só vai pegar pessoas sozinhas, pessoas solitárias, tipo assim, um cara mais velho, 70 e poucos anos, a esposa morreu e aí morava só ele e a esposa, aí ele vai cair em depressão porque ele perdeu a esposa. E aí a gente pensava que só assim que a depressão pegava, né? Pegava essas pessoas que são solitárias, e às vezes você tá no meio de um monte de gente e mesmo assim você se sente sozinho. Acho que essa é a pior parte, né? Quando você tá num lugar, numa festa, tá rolando uma curtição na festa, você tá lá no meio com as pessoas que você conhece e mesmo assim te dá um vazio, te dá vontade de ir embora. Se você vê isso de fora, você acha que não é essa a receita, né? Você fala, não, se o cara tá ali, ele tá se divertindo também. E não é assim, né? Cara, eu acho que o maior defeito de quem tem depressão e não sabe é achar que a receita pra ficar bem é isso, é sair, beber, sabe? Mas na verdade só, pra mim, no meu caso, só piorou, porque eu tava em depressão, uma depressão muito forte, e eu fiquei pensando, porra, eu tô triste só, sabe? Tipo, eu não tô com nada disso, eu não tô com depressão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me divertir, que nem você falou, vai pra uma festa, sai com os pais, vai, tipo, dar um rolê, vai andar de bike, fazer uma academia. Só que assim, essas coisas podem até te ajudar no momento, mas depois que você parar de fazer essas coisas, isso vai te fazer um mal, sabe? Sim, até... Não porque você fez, né, mas a depressão ela não vai embora por causa disso. Sim, eu tava até vendo um texto, né, isso foi de um jovem que se suicidou, né, numa cidade litorânea até. E eu tava vendo assim, cara, e é um texto muito forte, acho que você já deve ter lido também, que ele conta, né, ele deixa uma carta de despedida, e ele fala que às vezes ele não tinha nem vontade de levantar da cama. E as pessoas, elas vinham com aquele discurso assim, de otimismo puro, então falavam, não, vai ficar tudo bem, não fica assim não. Como se fosse uma opção da gente, né? Como se você tivesse a opção de falar, não quero ficar assim agora, não vou ficar. E é uma coisa que é maior. Então, assim, às vezes, mesmo que as pessoas elas pensem que elas estão fazendo bem pra você falando isso, tipo assim, não fica assim não, isso vai passar, mas é vago, é muito vago isso. Então, quando a pessoa tá nesse nível, nada que as pessoas falem pra ela convence, né? Tipo assim, se você tá numa situação depressiva, nada te convence que vai melhorar. Então, o caminho é um pouco mais longo, um pouco mais profundo. Então, não é nem por mal que as pessoas falam isso, mas que nem você falou, às vezes você procurar ajuda em lugares que são pessoas que não estão preparadas para te ajudar, na verdade só vai piorar, né? Porque todo mundo acha que tem uma resposta para isso, né? Não, você vai conseguir. E é uma coisa vaga, né? Um discurso otimista. Tipo, não é errado as pessoas serem otimistas, mas em alguns momentos é preciso tomar cuidado. Igual eu sempre uso isso mesmo quando eu discuto com as pessoas, assim, no sentido de eu estou chateado, eu tô com raiva disso, daquilo. E aí, ou então eu tô triste porque tá acontecendo determinada coisa comigo. Aí eu fico assim, alguém vem assim e fala pra mim, poxa, mas não fica assim não, porque você poderia estar morando na rua, você tem casa pra morar. Não fica triste não, porque você tem comida no prato, tem gente que tá passando fome. Não fica triste porque tá frio, você tem uma cama pra deitar e tem um cara que mora na rua. Eu não acho certo isso. Não é nem questão assim, isso é minha opinião. Eu não consigo me sentir melhor sabendo que tem alguém pior do que eu, sabe? Eu não consigo usar da desgraça alheia pra me sentir melhor. É muito difícil, sabe, você ter uma ajuda de quem não tá preparado. Porque às vezes a pessoa não faz por mal, foi que nem você disse, as pessoas não fazem por mal, mas acaba piorando com esses discursos otimistas. Que nem, vou dar um exemplo aqui meu, particular. O meu irmão, ele é um cara que ele também sofreu com depressão, ele tem muita ansiedade, é um cara muito ansioso.
E ele veio com os papos de que, tipo, eu precisava trabalhar, sabe? Lógico que eu preciso trabalhar. E aí ele vinha assim, você tem que trabalhar, você tem que se exercitar, que isso vai melhorar a sua vida, isso me ajudou. Só que ajudou ele. Não quer dizer que vai me ajudar. Às vezes o meu caso pode ser, tipo, muito, muito mais profundo do que o dele, sabe? Aí, por exemplo, a gente entra na discussão de, precisa de remédio? Às vezes sim, cara. Infelizmente sim, porque é doença. E a gente não pode tratar a doença como uma brincadeira, sabe? Beleza, algumas coisas podem ser resolvidas com exercício físico, com os remédios naturais, né? Pode, mas infelizmente tem pessoas que têm falta de algumas substâncias no cérebro que causam isso, entendeu? Sim. E isso é esse que aí que chega o real problema da galera que tem depressão. Porque você vai num psiquiatra, às vezes você fica meio tenso de contar o que você tá sentindo, fica com medo de falar alguma coisa, o cara te dá um remédio ou muito fraco ou muito forte, você fica com aquele pensamento, aí você acaba contando meia história, aí o cara acha que é uma coisa e na verdade é outra. E aí você começa a se afundar em tomar remédio, sua vida vai melhorando, né, naqueles momentos que você toma o remédio. Só que aí chega um momento que o cara fala, tá, agora tá na hora de você parar de tomar o remédio, e quando você para, você percebe que o problema era outro, sabe? Cara, porque que nem quando você vê uma pessoa tendo crise, né? Por exemplo, se uma pessoa, que nem você falou do seu irmão que tem ansiedade e tal. Às vezes quando você, pra quem vê de fora, você fala uma pessoa, tem crise de ansiedade. Cara, pra quem não conhece e vê a primeira vez, é desesperador, cara. Quando eu tive essa experiência de ver um cara tendo crise crise de existência, crise de ansiedade, cara. Nossa, e é incrível porque, assim, é uma doença, que nem a depressão também, que ela não tem cara, né? Então, tipo assim, você tá ali, você olha a pessoa, se ela tiver arrumadinha e tal, com uma cara de pessoa saudável, não dá pra você saber, porque é uma doença completamente interna. Não tem. Porque assim, quando você fala, o cara tá com dor de cabeça, ele chega com aquela cara de dor, o cara se machucou, tá sangrando e tal. Aí isso mostra, então as pessoas elas acreditam mais. Então quando você não tem cara, a sua cara não mostra que você tá com depressão, não mostra que você tem crise de ansiedade, é mais difícil para as pessoas entenderem. Você olha de fora, você fala, caramba, mas o que tá acontecendo? Parece até doideira, você fala, mas como que tá acontecendo isso? Ele não tem cara de que tá acontecendo isso, não parece. Então até isso as pessoas que passam pela depressão também sofrem, porque a primeira reação das pessoas é isso, é achar que não é tão profundo assim como você diz ser, entendeu? O pessoal olha e acha que não é tudo isso, né? Fala, não é possível que seja tudo isso. Então, você falou até num podcast, cara, sobre, acho que a complexidade dos relacionamentos, que às vezes é muito intenso pra você e não é intenso pros outros. E, cara, isso é a maior verdade, porque você para pra pensar, sabe? Tipo, o meu irmão tem uma puta depressão diferente da minha, sabe? Ele viveu coisas que eu não vivi, você vai viver coisas que eu nunca vou viver, você tem pensamentos diferentes do meu, então a gente tem que se manter no nosso lugar, assim, né, na hora de ajudar alguém e tipo, apenas escutar, sabe? E tentar entender o que a pessoa tá sentindo. Você não vai entender 100%, tá ligado? Independente do que você faça ou tenha em mente, mais que você tenha vivido 1 milhão de histórias boas e ruins, você nunca vai sentir a mesma coisa que a pessoa tá sentindo. Às vezes, que nem eu tive um problema, cara, que era assim, eu tava me sentindo mal porque eu tinha depressão e a minha vida era boa. Sabe, eu tenho uma casa, uma cama pra dormir, um banho quente, uma comida no prato, sabe, a roupa lavada. E tinha gente, eu ficava passando na rua, via os moradores de rua e eu via que eles não tinham nada, sabe? Uhum. E os caras estavam lá sorrindo, muitas vezes, tipo, nem estavam bebendo, sabe, lutando ali pra poder sobreviver, carregando latinha, pegando latinha de lixo. E assim, eu ficava, caraca, eu tô com depressão, sabe, eu tô na merda. E esses caras que, tipo, que estão bem pior que eu, eles estão bem. Como é que eu faço pra ser assim, sabe? Uhum.
eu tenho que viver, eu tenho que sofrer mais, eu tenho que, sabe, aguentar mais porrada, mas na verdade não, as pessoas sofrem por motivos diferentes, cara, e não é só porque o mendigo tá na rua e ele tá sofrendo que a dor dele é pior que a sua, sabe? Ou que a sua dor é pior que a dele. É muito relativo, você viveu coisas diferentes, a sua cabeça é diferente das outras pessoas. E isso que te torna bonito, sabe? Porque é a sua cabeça, é você. A única coisa que te diferencia das outras pessoas é o seu pensamento, sabe? É o que você faz. Então, assim, pra quem tem muito problema na vida, a única coisa que eu falo, velho, é fale, converse. A única coisa que vai resolver é você mesmo. Você mesmo vai conseguir resolver os seus problemas, sabe? Um psicólogo, por exemplo, ele vai te ajudar, mas não é ele que vai te curar. É que nem você pegar uma mesa, sabe? Você precisa de uma ajuda, porque carregar uma mesa sozinho, grande, é difícil. O psicólogo vai fazer isso com você. Ele vai sentar ali, vai chegar do lado da mesa, vai falar, vamos levar essa mesa pra lá? Vamos. Aí você vai pegar a mesa e ele vai te ajudar. Entendeu? Mas quem tá carregando a mesa é você, não é o psicólogo. Ele só vai te dar aquela forcinha. Vai te mostrar, ó, melhor você pegar desse jeito aqui e colocar naquele lugar ali que vai dar melhor pra você, sabe? Vai ser bom pra você. Vai ser mais fácil. E é isso, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas que mais aceitam o que tá acontecendo com elas são as pessoas que mais estão bem. Porque elas aprendem a lidar com aquilo. Que infelizmente, né, a gente não pode lidar com tudo. Por exemplo, morte de alguém. Seu parente morre, não tem como você dar a vida de volta pra pessoa pra resolver aquele problema. Você tem que aceitar que ela morreu, sabe? Você tem que chorar, você tem que passar por tudo, pelo luto, pela tristeza. Sim. E quando você passar por isso, você vai ver que não foi tão difícil assim, no final das contas. Era só viver, sabe? Era conversar com os outros, mostrar o que você estava sentindo. Você até me fez lembrar que eu já falei isso aqui no podcast, e também eu já falei isso para algumas pessoas que perderam entes queridos ou amigos e tal. E aí, quando a pessoa tá mal, e às vezes a pessoa quer forçar pra não chorar. Que não fala, não chora, não fica assim não. Mas que nem você falou, o luto precisa ser vivido. Então, no filme, Exato. A Culpa das Estrelas, ele fala isso, a dor precisa ser sentida. E muitas vezes é isso, são dores mal curadas. Por exemplo, você tem um relacionamento e você saiu desse relacionamento. Você terminou lá com a sua namorada, ou com seu namorado, com a pessoa que você vivia junto, marido, mulher. Aí você termina e você fala assim, chega, não quero mais sofrer por causa disso, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou pra balada, eu vou pra praia. E aí já tenta conhecer outra pessoa meio que pra substituir. E tem gente que é tão automático nisso, que acha que para poder esquecer uma pessoa tem que ter outra pessoa, que essa dor ela fica mal curada. Isso vai acumulando, né, cara? Você tem, tipo assim, você não sentiu a dor que você deveria sentir. Você tinha que ficar uma semana chorando, você tinha que chorar, você não tinha que parar de chorar no meio do choro. Porque aí ficou um monte de coisa mal resolvida, ficou um monte de coisa para trás. E aí é onde a gente começa a acumular essas coisas, entendeu? Porque, como você falou, as pessoas elas estão deixando de passar o que elas precisam passar. Todo mundo tem uma cruz para carregar, a gente sabe disso. E até quando você falou também da questão de você falar o que está acontecendo. Em alguns podcasts atrás eu falei por que as pessoas se tornaram tão frias. Porque muitas vezes é isso, cara. A pessoa ela acha que ela é tão sua amiga, seu amigo, que geralmente quando a gente tá chateado a gente vai desabafar com um amigo, né? Assim, ninguém procura um psicólogo do nada, né? Tipo assim, a pessoa tá mal, vou falar com o psicólogo agora. Do nada a pessoa já admite que tá mal e que é um psicólogo. Que lindo seria se fosse assim, mas a gente sabe que não é. E aí você vai tentar falar com um amigo seu. E aí às vezes fala, poxa, caramba, você só reclama. Ou então às vezes a pessoa brinca. Fala assim, aí lá vai reclamar de novo. Ou então a pessoa começa a tesourar você. Quando você reclama, a pessoa troca de assunto. Você percebe que a pessoa tá incomodada com o seu desabafo. Então assim, Exato. de tanto que os amigos, infelizmente, que nem a gente já falou aqui,
talvez não seja por mal. Talvez, assim, o excesso de intimidade, de amizade, te dá essa liberdade pra falar uma besteira dessa pra um amigo. Aí você começa a ter medo de falar. Você não consegue mais se abrir. As pessoas, nossa, você tá tão quieto, você tá tão sumido. Poxa, se eu for falar, e aí, tá tudo bem? Aí eu respondo, tá tudo bem só pra te agradar. Ou eu posso falar, não estou bem porque isso, porque aquilo, eu não dormi direito, eu tô chateado com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não teve ninguém pra você falar isso. Aí quando você vai falar, tipo assim, quando a pessoa poderia te ouvir pelo menos, nem que ela não te desse nenhum conselho, mas que ela te ouvisse e falava, caramba, eu tô aqui, velho, eu não sei exatamente como te ajudar, mas vamos conversar então, por que você acha que aconteceu isso? Não, a pessoa ela vem com uma patada, fala, ih, ela vai reclamar de problema de novo, para de reclamar, sai dessa cama. E aí, tipo assim, mal a pessoa sabe que a partir do momento que ela fez isso com você, ela fechou completamente a sua vontade de se abrir. E aí, exatamente. E aí como que uma pessoa que já tá mal vai fazer, entendeu? Porque assim, ela sabe que se ela reclamar, as pessoas não vão ter paciência de ouvir, você vai ser o chato, né? Todo mundo fala, ih, lá vem o cara, só reclama. Mas não é, velho, você tá numa fase que você não tem nada melhor pra oferecer. Você precisa se abrir, cara. Então até isso que nem você falou, tipo assim, é bom sempre a gente falar, mas assim, pras pessoas que estão ouvindo também, se algum amigo seu um dia chegou e tentou conversar com você, talvez você tenha falado uma besteira pra ele e ele não quis mais falar nada. Aí infelizmente, né, quando a depressão é muito forte, acontece assim, o pior, né, de suicídio, por exemplo, aí a galera vai, posta foto junto no Facebook, ele era meu amigo, não sei porque que ele fez isso. Pô, o cara tá dando sinais pra você todo esse tempo, e de vez você ajudar ele, ou você não respondeu a mensagem, ou então você tentou trocar de assunto, ou você não deu o ombro pra ouvir. Não é culpa sua sozinho, mas às vezes alguma coisa que você falou, você acabou de fechar uma porta que a pessoa tava tentando abrir. Exatamente, cara. E isso é muito comum. E não é na maldade. Cara, é sinistro isso, sabe? Porque, falando assim, sabe, tipo, a gente ficar cortando o choro no meio, ficar meio que deixando de lado o nosso sofrimento, é péssimo isso, é péssimo. Porque se a gente guarda, é pior pra gente. Você sabe, o cara que tá escutando a gente, a pessoa que tá escutando a gente sabe que não é bom guardar rancor, não é bom guardar mágoa, tristeza. Você tem que falar, você tem que chorar, você tem que espernear, gritar. Você tem que fazer. Porque quando você guarda, você tá deixando ali pra mais tarde. E o mais tarde pode demorar e vir numa hora ruim. No momento mais difícil, esse mais tarde chega, entendeu? Sim, muitas vezes eu mesmo já evitei muitos confrontos na minha vida. Que nem eu falei, eu tive uma época, nos meus 17, 18 anos, que eu era uma pessoa assim que eu não levava nada pra casa, eu não levava desaforo nenhum. Eu falava, não, o que tiver eu vou responder na cara. Eu era aquele cara assim, sabe, chiliquento pra caramba, e tudo eu respondia na hora, era bateu, levou completamente, e tipo assim, às vezes nem tinha necessidade, mas só pra manter a fama, sabe, não, se falar comigo eu sou sincerão, falo na cara mesmo. E cara, isso me fez tão mal, que eu não tenho estômago pra conversar com pessoa que vai tentar se alterar comigo, cara. Problema de gastrite nervosa, tal, porque assim, de tanto que eu fiz isso, de eu ser uma pessoa que e sempre tentar bater de frente com todo mundo, hoje eu já não consigo mais. Então assim, a sua mente, ela vai criando bloqueios, cara, que você nem sabe explicar o porquê, mas que nem hoje, assim, só de pensar na possibilidade de uma discussão mais acalorada, velho, eu pego e tiro meu time de campo na hora, eu vou embora, eu saio do lugar, eu viro as costas, eu paro de falar com a pessoa, tipo, porque assim, eu não consigo mais, cara, eu não consigo mais entrar em conflito. Isso é ruim, que nem você falou, a dor precisa ser sentida, o luto precisa ser vivido, o choro precisa ser chorado, tipo assim, se a gente não faz aquilo que a gente tinha que fazer na hora, a gente não consegue mais fazer depois. Então assim, que nem você falou, aí eu, por não conseguir mais discutir com as pessoas, às vezes eu perco coisas, eu deixo de dizer não por medo de brigar. Tipo assim, mas a gente tem que falar não. Às vezes a pessoa vem pedir uma coisa pra você e você não tá em condições, mas mesmo assim você, só pra não decepcionar a pessoa, pra não tretar, você fala, não, tá bom, você não consegue dizer não. Eu sou assim, eu tenho um problema muito grande, cara, pra dizer não. Mas por esse monte de coisa que eu passei, e na hora que eu deveria ter falado não, eu não falei. Eu segurei. E hoje eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais entrar em conflito com ninguém, porque qualquer coisinha que acontece vai me fazer mal, então eu travo. E isso é o que você falou, é o caminho que a gente vai desenhando. E cara, a gente, assim, eu posso citar
algum desenho, alguma coisa assim Claro, aqui? que você quiser, velho, à vontade. Então, teve uma parada que quando eu tava muito bad, eu parei pra assistir / escutar, que é o Midnight Gospel. É uma série na Netflix, cara, que ele fala diversos temas, né? Ele é um podcast visual. Eles pegaram um podcast de um cara lá da gringa e fizeram uma animação em cima daquilo, né? Algumas alterações, né? Do podcast, mas ficou muito bom, cara, porque assim, é um podcast que fala basicamente sobre a vida e a morte, sabe? E o quão depressivo você pode estar e o quão feliz você pode estar nesse meio termo. E o que acontece quando acontece essas duas coisas, quando você nasce e quando você morre. Ele meio que te prepara, cada episódio que vai passando, ele vai te preparando pra uma história nova que vai acontecer no próximo episódio. E assim, é uma falação sem limite, cara. E tem um episódio nesse Midnight Gospel que, mano, eu recomendo todo mundo assistir, que é quando o Clancy, que eu acho que ele é o principal, acho não, né? Ele é o principal, ele vai falar com a mãe dele. E aí a mãe dele fala, é exatamente isso. Você não tem que se preparar pro fim, sabe? Você tem que viver. Se na hora que eu for embora, você tem que chorar, sabe? Porque se você não chorar, basicamente você vai guardar tudo isso pra mais tarde e vai ser horrível. Quando você mais precisar, você só vai ter aquilo, que é uma dor. Sem estrutura. Você não vai ter uma lembrança boa. Você vai ter a dor. E a dor não é legal de sentir. Não. Então, por mais que a gente tente falar, não, fique positivo, faça exercícios, sinta primeiro. Sinta o que está acontecendo com você. Faça as coisas do seu jeito. Sinta o que está acontecendo para você entender bem o que está acontecendo com você, para você poder melhorar. Porque não adianta a gente tentar resolver uma equação de matemática sem ler o enunciado da pergunta, sabe? Sim. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, o Jaime Vasconcelos, um abraço pra ele, e eu tava falando pra ele, né, assim, que eu tentava encontrar em que momento que a depressão apareceu na minha vida, porque eu já passei por tanta coisa, cara, que nem você falou, né, a gente vai viver muita coisa, já viveu muita coisa. Cara, eu fui morar numa outra cidade com 22 anos e R$200 na carteira. Não tinha mais nada, não tinha lugar pra morar, não tinha emprego. Eu fui para Araraquara, assim, de Roseira pra Araraquara, sem ter nada garantido, mas fui. Eu passei um monte de perrengue em São Paulo, cara. Eu morei em umas casinhas pequenininhas, assim, que era só quarto e banheiro, não tinha nem cozinha. Cara, eu já trabalhei na rua, assim, como promotor de vendas, trabalhava numa empresa que eu tomava porrada todo dia, mano, mas chegava na sexta-feira, eu ia pro bar tomar cerveja com os caras e pra mim nada fazia diferença, tipo assim, eu tinha a sensação de que nada podia me parar, tá ligado? Quando eu tinha essa faixa assim de uns 22 até eu acho que meus 23 anos, hoje eu tô com 31, e eu tinha essa sensação, cara. Então assim, eu conto as minhas histórias pras pessoas e as pessoas falam, caramba, como é que você conseguiu, velho? Como é que você aguentou aquela pessoa fazendo isso e isso com você? Humilhação em trabalhos, pessoas desfazendo de mim e tal. E, meu, isso pra mim realmente passava batido, cara. Eu não senti. E aí, de um tempo assim pra frente, as coisas começaram a me machucar, começou a doer mais, comecei a perder o fôlego. Hoje, por exemplo, se eu tiver aqui numa cidade vizinha, se eu não tiver um dinheiro na carteira, se eu não tiver certeza que eu vou ter lugar pra ficar, se eu não tiver certeza que eu vou conseguir voltar, eu nem vou. Eu falo, vixe, nem vou. Não tenho garantia de nada, então eu não vou. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui um cara que nunca me preocupou com isso. E esse é só um exemplo, mas em questão de relacionamentos mesmo, sabe? Eu nunca tive problema em chegar em alguma menina que eu tivesse afim, por exemplo. Eu tô afim dela, mesmo que eu fosse, tipo assim, ela fosse 1 milhão de vezes melhor do que eu, assim, em questão de beleza. Nossa, essa mina é muita areia pro meu caminhão, né, como diz o ditado. Essa mina é muito linda, ela não vai querer nada comigo. Eu nunca tive esse problema de pensar que, ela não vai querer nada comigo. Eu achava que eu curtia aquela pessoa, eu chegava na pessoa. Hoje, cara, tipo assim, eu até brinco, eu falo, eu tenho que fazer um ofício, venho por meio dessa, solicitar. Tipo assim, às vezes até pra mandar um boa noite no WhatsApp, eu penso 1 milhão de vezes antes, cara, puta, acho que ela não vai gostar de mim, pô, eu sou gordo, eu sou careca, eu sou isso, eu sou aquilo, velho,
eu coloco 1 milhão de empecilhos, eu me travo em um monte de coisas, mas assim, onde eu quero chegar com isso que eu tô falando pra você? Tipo assim, eu tento encontrar, até hoje eu não consegui encontrar, tá? Eu tô procurando ainda. Mas assim, em que momento que a depressão entrou na minha vida, cara? Tipo assim, eu não sei dizer pra você qual foi o momento que deu essa reviravolta e a depressão entrou. E aí dali pra frente eu me tornei uma pessoa completamente diferente. E desde então eu tento melhorar, eu tento me tratar, faço várias outras coisas. Mas me mudou, cara. Me mudou, eu não sou mais o mesmo. E... Por algumas partes eu até acho que mudei em algumas coisas pro bem, mas muitas coisas eu mudei pro lado ruim mesmo. E aí eu queria perguntar isso pra você, cara, que você também passou por depressão, você tá falando aqui muito bem tudo, ilustrando muito bem como que é essa situação. Você consegue detectar em que momento que a depressão chegou na sua vida? Você consegue ter um divisor pra você? Ou você também procura isso? Então, cara... Eu não sei quando foi que eu comecei a ter depressão, mas eu sei quando foi que eu percebi que eu tava com alguma coisa errada, sabe? Uhum. Porque assim, foi o que eu disse, eu não sabia o que era depressão, sabe? Eu sempre fiquei nessa, que nem você, eu ia pros... Nossa, eu trabalhava também nos lugares que eram péssimos. Trabalhei na 25 de março aqui em São Paulo, velho, que é horrível. É um ambiente assim, selvagem. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer melhor. E você tem que ficar, o tempo inteiro em alerta, porque alguém vai tentar te passar a perna. E levando porrada do chefe, escutando merda de cliente. E cara, chegava no final de semana, eu via a minha namorada, cara, e tava tudo ótimo. Só que aí também foi basicamente isso. Eu percebi que eu tava com alguma coisa errada quando eu perdi a namorada. Quando eu vi que eu não tinha mais aquele pontinho de esperança no mapa, sabe? Uhum. Aquele local seguro. Tipo, quando eu falei, seguro, né? Beleza, eu tenho meus pais, que são maravilhosos pra mim, me ajudam com tudo. Mas a pessoa que me dava amor, sabe? Que eu tinha o meu maior afeto, que era minha namorada, ela me deixou. E agora eu não tenho mais nada. Agora eu consigo ver os problemas que eu tô enfrentando, os problemas que eu tenho, que antes eram irrelevantes porque eu só queria ter grana pra poder levar ela pra sair, pra ter um futuro com ela. Agora já não é mais assim, sabe? Uhum. E aí foi quando eu percebi que eu tava errado, que eu tava mal. Que eu falei, eu tô sentindo isso há um bom tempo e não tinha percebido. E aí eu fui lutando, né, contra tudo, tomando remédio, fazendo terapia. E assim, foi aí que eu percebi que, tipo, quando a psicóloga falou pra mim, você tem depressão já há bastante tempo, pelo que você vem me falando. E assim, eu não tinha percebido, sabe? E essa é a importância de você procurar ajuda. Ela não vai simplesmente te falar assim, te dar uma receita mágica, vai pra casa e agora você vai fazer 5 flexões, tomar tal remédio e você vai falar isso pra sua ex-namorada ou pra sua namorada e tudo vai se resolver. Primeiro ela vai te mostrar tudo o que aconteceu com você, jogar na sua cara o que é que aconteceu e o porquê aconteceu, sabe? Mostrar pra você que você tá errado ou você tá certo em algumas coisas. E meio que fugir um pouco do assunto, mas basicamente foi meio impossível você perceber quando você tá com depressão, sabe? Pelo menos pra mim, né? Foi muito difícil eu descobrir. E também... eu tive que levar uma porrada muito grande, perder o emprego e a namorada junto. Entendi. Não, e tem essa também, né, cara? Assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem admitir que elas precisam de ajuda. Então, assim, comigo aconteceu muitas vezes. Eu marquei psicóloga, cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu marquei e não fui. Porque de última hora eu achava que eu conseguia resolver sozinho. Falei, não, mano, eu sempre resolvi minhas coisas sozinho, não vai ser agora que eu vou resolver com ajuda. Então, assim, esse que é o problema. Não é errado também, porque as pessoas realmente... O primeiro passo é você entender que você tá com um problema, né? Tipo assim, eu tenho um problema. Posso resolver sozinho? Consigo resolver sozinho? Não. Então eu preciso de ajuda. Admitir que precisa de ajuda, admitir que não tá tudo bem,
é um passo muito difícil, cara. É um passo muito grande e eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo o nosso podcast hoje também se identifica. Eu mesmo, cara, até hoje pra mim é difícil, Gui. É difícil admitir, cara. Eu tem hora que eu acho que se eu simplesmente mudar, que nem, por exemplo, eu tô fora do meu peso, eu não tenho cabelo, eu tô desempregado, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Às vezes eu penso assim, pô, se eu emagrecer, se eu conseguir ter cabelo de novo, se eu tiver um emprego legal e estiver ganhando bem, as coisas vão melhorar e eu não vou precisar de mais nada disso, sabe? Até muitas vezes a gente escuta isso em muitas conversas, assim, que a gente coloca a nossa expectativa em outras coisas, entendeu? Tipo, que nem você falou, ela era um porto seguro pra você. Então, na verdade, assim, quem tinha que ser o porto seguro era você, né? Você ser o seu próprio porto seguro. Eu mesmo, olhando isso, tipo assim, eu sei que não é porque eu tô fora do meu peso, não é porque eu não tenho dinheiro que eu tô me sentindo mal. Eu tô colocando a expectativa no dinheiro, eu tô colocando a expectativa na minha aparência. E a gente já falou aqui no programa que aparência, saldo financeiro, não vai resolver. Lógico que, assim, existem problemas, existem coisas que elas podem ser resolvidas com o dinheiro. Existem, lógico. Você tem dinheiro, você paga suas contas, está com a sua vida resolvida financeiramente, aí você não tem preocupação, legal, é uma preocupação a menos na sua vida. Ponto, é uma preocupação a menos. Mas se você estiver chateado, se você não estiver bem, quando você olha no espelho, você não se sente bem com aquilo que você vê, tipo assim, você abre o olho, você não sabe nem o que você vai fazer do seu dia, você abre o olho e fala, nossa, mais um dia. Tipo assim, Sim. Só de você acordar e você não saber o que você vai fazer, então assim, nem se alguém chegar e der 1 milhão pra você vai conseguir resolver. Né? Cara, outra coisa que muita gente acha que vai resolver, cara, é namorar. Namorar, casar. Sim. Isso não resolve. Você vai ter uma pessoa do seu lado pra quando você estiver mal ela tentar te ajudar? Vai. Ela pode te ajudar? Pode te ajudar diversas vezes, mas isso não é a solução. Aquela coisa que eu também falei no começo do programa. Ninguém sabe o que você passou, ninguém vai sentir o que você sentiu. E você não pode depositar uma esperança de que a pessoa te cure, sabe? Sim. Então, é isso, sabe? Tipo, você não pode depositar sua esperança, né, na pessoa que ela te cure. Exatamente isso. E você tem que ter a noção de que não é culpa dela por você estar mal, sabe? A culpa é sua por não ter feito algo diferente ou ter feito algo diferente, não sei. Depende do que acontece, né, na sua vida. Mas é isso, sabe? Você não pode depositar a culpa nas pessoas. Ah, ela não foi capaz de me ajudar, a culpa é dela, eu tô mal por causa dela. Não, você tá mal porque você tá mal, cara. Você conseguiu, de alguma forma, fazer algo que te deixasse mal, sabe? Você não é ruim no futebol porque o seu time é ruim. Você é ruim no futebol porque você é ruim. Ponto, sabe? E não tem papo. E vai ser assim pro resto da sua vida. Se você não treinar, não se dedicar. Enquanto você não parar de culpar as pessoas pelos seus problemas, você não vai conseguir aceitar, sabe? Você não vai conseguir melhorar. E é isso que a depressão, muitas vezes, você acha que é culpa de uma pessoa por você estar triste, mas na verdade é um problema seu, que você tem que lidar sozinho com isso. Sim. Infelizmente. É isso aí, Gui. Valeu pela sua participação. Nosso Guilherme, o Krauser, o famoso Krauser, que hoje abrilhantou aqui o nosso podcast Terça Nobre, falando desse assunto tão delicado, mas que a gente precisa falar sobre ele também. Não é fácil falar sobre depressão, não é fácil passar pela depressão, mas é uma coisa que acontece com muita gente. Então o podcast veio se desenhando para falar sobre isso, né? E então eu queria ter alguém para falar comigo aqui, e nada melhor do que um amigo, né? O grande Gui Krause. Gui, obrigado pela sua participação aqui no nosso Terça Nobre. É isso, cara. Eu que tenho que agradecer, né, por ceder esse espaço aí pra mim, velho. E, de verdade, levem a sério seus amiguinhos com depressão, ou seus colegas, ou chegados, não sei como você denomina seus próximos, as pessoas mais próximas, mas levem a sério, escutem e tentem ajudar, não falem besteira. Isso aí, irmão, valeu pela sua participação aqui, tenho certeza que ainda teremos mais podcasts juntos aí, e falando de coisas bacanas também, coisas que a gente já curtiu, trabalhos que a gente já fez junto também.
Se você quiser deixar suas redes sociais aí pra galera te seguir também, mano, fica à vontade. O meu Instagram, né, que é a minha forma de contato com todo mundo, basicamente, que é o DJ Krauser _ DJKRAUSER _ DJ Krauser. Aí sim, galera. Então segue lá o nosso amigo DJ Krauser aí pra trocar ideia com ele também. Gui, obrigadão pela sua participação aí, mano. Obrigado de verdade, viu? Até uma próxima. Tamo junto, fica com Deus. Valeu. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando o nosso momento Aquele Abraço. É isso aí, rapaziada, que tá toda semana curtindo com a gente o nosso podcast Terça Nobre. Eu vou começar mandando aquele abraço pro Lucas De Rico, ele que é lá do podcast Shitcast Show, junto com o meu amigo Krauser, que participou aqui hoje no nosso programa. Já participei com eles também no podcast dele, então um grande abraço pro Lucas, que vem aí novos projetos pra gente participar junto. Ele vai gravar um episódio com a gente aqui do Terça Nobre também. Abração pra você, Lucas. Aquele abraço também pra Vanessa de Almeida, ela que fez aniversário essa semana. Tudo de bom pra você, Vanessa. Beijão. A Vanessa que é uma das primeiras ouvintes que eu tive lá na época de Rádio Santana. Ela sempre ligava pedindo música, me emprestava um monte de CD, porque ela comprava aqueles CDs assim da Malhação, e aí ela me emprestava pra tocar lá na rádio. Um abraço também pro pai dela, o Carlinhos de Almeida, e toda a família do Carlinhos também, que sempre me apoiou aí nos meus projetos de rádio. Inclusive quando tinha lá o primeiro Orkut que eu tive na vida, era o Carlinhos que emprestava a câmera digital dele pra eu tirar foto. Olha que legal, não tinha nem câmera, e o Carlinhos emprestava pra mim, a gente tirava as fotos lá no estúdio da rádio. Então se não fosse ele emprestar a câmera, talvez eu nem tivesse os registros das fotos que a gente tirou lá no estúdio da Rádio Santana. Então um forte abraço pra você, Carlinhos, valeu, grande corintiano, Carlinhos de Almeida. Aquele abraço também pro Ricardo Sarmento lá na Inglaterra, ele que também está com o seu podcast, programa Estilo Livre. Essa semana teve uma entrevista muito bacana com o Eli Correia, e vem aí grandes entrevistas, grandes participações aí no podcast do Ricardo Sarmento. Então é só você pesquisar lá nas plataformas como Programa Estilo Livre e você consegue curtir também o podcast do meu amigo Ricardo Sarmento. Aquele abraço também aos meus amigos da Plasticon. É só você entrar lá, plasticon com 2ms.com.br, e você consegue ter mais informações. E aquele abraço também para a molecada da Artrotec, o chefe Luiz Henrique, o meu irmão Edilson, o Léo, o Matheus Guedes, toda a galera que toda semana curte com a gente aqui o nosso podcast. Um grande abraço pra vocês, valeu por estar sempre ouvindo aí o nosso programa. E pra você que quiser saber mais sobre a Artrotec também, é só você entrar lá no Facebook, colocar lá Artrotec Manutenções, e aí você consegue ter mais informações. Então um forte abraço pra você, molecada. Aquele abraço também pro meu amigo Fabiano lá em Fortaleza, curtindo o podcast Terça Nobre. Aquele abraço também pro Thiago José lá em Cachoeira Paulista, esse moleque muito louco. Forte abraço pra você, Thiagão. Aquele abraço também pro meu amigo Rodolfo lá em Lorena, o Santista Roxo. Mandar um beijo também pra minha amiga Crislaine lá na cidade de São José. Mandar um abraço também pro meu primo Danilo, pra sua esposa Lula em Guaratinguetá, e pra minha tia Regina, grande beijo. Um abraço também pro Dudu Prado e também pro William Nunes lá na Rádio Pop em Aparecida, forte abraço. E pra fechar, aquele abraço pro meu amigo Lauro Gomes lá na cidade de Caraguá, ele que tá firme e forte com o seu projeto da Web Rádio Sensei. Lauro, grande abraço pra você, meu amigo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando ele que está full pistola. Calma, calma, calma. Vem aí, pergunte ao tio Chicória. Ô tio Chicória, antes de você entrar aqui no nosso programa, você lembra aquela propaganda do Juca de Oliveira, o Dr. Albieri, do Clone? Ele fazia uma propaganda do maracujina, cara, que aí as pessoas ficavam calminha, né? Você toma maracujina pra ficar calminho. Você já pensou, hein, tio Chicória, de você tomar um maracujina, assim, pra você ficar calminho? Um suco de maracujá mesmo, de repente dormir numa rede, assim, num sábado à tarde, pra você relaxar esse seu coração bravo de pedra? Hein, tio? Porque... Que braveza é essa? Você não tá fumando seu cigarro aí pra relaxar, tomando aquele whisky 30 anos pra você ficar relaxado, tio? Me conta, tio Chicória. Me conta o que você faz pra relaxar. Como diz a música, né? Tem café, mas prefiro chá. O que você toma, tio Chicória, pra deixar você relaxado?
Ô, gente, tudo bem? Salve, salve, Salvador, pra todo mundo que tá ligadinho aqui no nosso programa, gente. Olha que o rapazinho aqui tá ficando saído, menino, né? De repente começou a ter intimidade comigo. De repente ele acha que pode falar qualquer coisa pra mim ou vou ter que aceitar. Primeiro, que eu não tenho que dar satisfação nenhuma do jeito que eu fico calmo ou não. Porque o que você combinou comigo foi pra eu vir aqui responder as perguntas. Eu não tô respondendo, queridão. Então eu não tenho que falar pra você o porquê que eu fico calmo que eu não fico, entendeu? Primeiro que eu não tô nervoso, eu tô conversando aqui com as pessoas, entendeu? Você veio falar de uma coisa pra mim, eu mandei você carpir um quintal que às vezes você fica aí reclamando da tua vida aí que você vai ver um Raider voar. Aí as pessoas me perguntavam na rua, mas Raider voa? Se você arrancar o Raider do pé do preguiçoso e tacar na cara dele, você vai ver que voa, entendeu? Então eu não vou falar pra você o que me deixa calmo, entendeu? Eu, pra poder acalmar uma pessoa, tem uns caibros lá em casa que eu dou na cara do nego pra ele ficar calminho, descansa. Dou uma só na cabeça do nego, o cara vai descansar na hora, gente. Às vezes, pra deixar as pessoas calmas, eu descanso uma cotovelada na cara da pessoa, a pessoa fica mais calma na hora, entendeu? Ela fica mais tranquila, relaxada. O assunto que você tocou hoje é um tanto quanto delicado, né? Então eu não posso falar porque realmente você falou uma coisa no programa aí que quando a gente era mais novo, se a gente falasse pro nosso pai, pra nossa mãe que a gente tava triste, a gente apanhava mesmo assim. E aí se falasse assim, mas eu acho que eu tô com depressão, né? Imagina, na escola a professora falava pra você, depois que ela dava umas palmatórias na tua mão, falava, olha, você deve estar com depressão, menino, fala pra tua mãe. Aí chegava na tua casa e falava, mãe, tô com depressão. Aí você tomava uma surra do teu pai e aí depois ele ainda falava que aquilo era frescura. Realmente, então, dessa vez eu não vou brigar com você não, menino. Eu vou falar pra você que realmente isso era falado mesmo na minha época, sabe? De que realmente essas coisas era chamado de frescura. Que bom que não é agora, né? Que bom que o pessoal tá tratando, né? Então o que eu posso fazer é desejar bastante sorte pra essas pessoas, que dê tudo certo, tá? Agora eu vou responder a pergunta aqui da minha sobrinha Kátia, que fazia muito tempo que ela não mandava pergunta. Ela mandou essa pergunta pra mim esses dias pelo telegrama, né? Ela mandou um telegrama pra mim. E aí... não é telegrama que fala, né? É Telegram. Porque o pessoal ficava usando o Telegram, aí depois o WhatsApp, cada hora bloqueia, né, o WhatsApp, aí volta. Aí eu tô usando ainda esse Telegram, é um pouco difícil, diferente até do WhatsApp, né? Ela mandou pra mim a mensagem. Olha essa perguntinha lá no programa. O teu Chicotinho, quando você era criança, a tua mãe passava mertiolate na tua perna e ardia? E por que agora as crianças de hoje passam mertiolate e não arde mais? O que você acha disso? Ô Kátia, essa pergunta que você fez é ótima, viu? Que eu vou te falar, essas crianças de agora não querem saber de nada. Essas crianças de agora só quer ficar dentro de casa, não quer mais jogar bola, não quer sair na rua, gente, não quer brincar, só quer brincar de tablet, gente. Na minha época, os mertiolate era partir mesmo, e aí passava no machucado, que era uma espécie de castigo. Você tava machucado, arrebentado, ainda via com mertiolate partir. Aí o nego perdeu até o rumo da casa dele. Agora você vem com essas criançadas de agora, você passou mertiolate que não arde. Porra, as crianças tem que sofrer também. Tem que passar um mertiolate no machucado parder mesmo, pra criançada saber que ralar um joelho dói de verdade, um cotovelo, entendeu? Tirar um tampão do dedo. Essa criançada de agora não sabe nem o que é isso, gente. Porra, coloca as criançadas pra brincar na rua, né? Põe pra jogar uma bolinha no campo, né? Porque quando eu era criança não tinha nem mertiolate ainda. Na minha época era pior ainda, porque a minha avó, ela comprava aquelas garrafas de álcool e enchia com uma folha verde dentro, chacoalhava, o álcool ficava verde. E sabe como é que era o nome disso aí? Era arnica, gente. Você passava arnica em tudo que era machucado. Machucou o braço, arnica. Quebrou a perna, arnica. Bateu de carro e quebrou a cara, passa arnica, que melhor. A arnica era um santo milagreiro, entendeu, gente? Até hoje a minha véia coloca aí uns arnica pra gente aqui. Tá com dor nas costas, põe uma arniquinha ali que melhora, entendeu? Se tem meu telefone tava fora de área, né? Eu pensei, porra, se a arnica é um remédio tão milagroso, acho que ele vai dar uma área no meu telefone. Aí eu passei nas costas do telefone pra ver se voltava. Agora o meu telefone não toca mais, ele só vibra. Eu tô achando que eu acabei quebrando meu celular, que eu passei um pouquinho de arnica nele. É uma arnica milagrosa, né? Um santo milagreiro, né? Então, acabou que eu deixei quieto, né? Então é isso, gente. Essas criançadas que se machucar, você passa um pouco de arnica na canela da criança, que a criança vai melhorar, tá bom, gente? Então um grande abraço aí, fica com Deus. Semana que vem a gente volta com mais perguntinha aqui, tá bom? Ó, e vê se você para de encher meu saco, Euri, senão eu não vou vir mais gravar o seu programa aqui não, tá bom? Vê se você para de encher meu saco. E esse foi o nosso podcast Terça Nobre de hoje.
falamos sobre depressão, né? Eu tive a participação aqui do meu amigo Guilherme Krauser. A gente conversou assim de uma maneira super informal mesmo, falando o que a gente passou, contando as nossas experiências de vida, uma questão até de opinião mesmo. Então assim, a depressão ela é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muita coisa para ser falado, a gente pode ter participação de especialistas também, então assim, é um assunto que a gente pode abordar muito aqui ainda no nosso podcast Terça Nobre. Então assim, hoje foi assim, uma conversa informal mesmo, um bate-papo de amigos, falando assim sobre identificação de sentimentos mesmo, o que se passou com ele, o que se passou comigo. Então a gente tentou fazer assim de uma maneira super simples, até para quem tá em casa, quem tá curtindo a gente, de repente encontrar também um momento que se identifica, ou de repente até discordar e falar, não, Eri, eu não achei isso, achei aquilo. Então vocês fiquem à vontade também para mandar aí a sua opinião, a sua mensagem sobre o que vocês acharam sobre esse programa, que semana que vem a gente coloca a sua participação aqui também, beleza? Agradecendo a você que veio até aqui, pra galera que gosta do nosso podcast Terça Nobre, você que tá ouvindo a primeira vez, pode me seguir lá nas redes sociais, @euribenevento, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Euri com Y, então pode me seguir lá e você pode mandar sua mensagem também, sua pergunta pro tio Chicória. E esse tio Chicória também, cada semana tá me dando uma chinelada. Ei, tio Chicória, calma, tio Chicória, calma. E é isso, galera. Pode também se inscrever lá no meu canal do YouTube, que todos os episódios do Terça Nobre estão disponíveis lá, né? Que de repente você tá ouvindo o nosso podcast aqui pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo Deezer, e você não tá encontrando todos, né? Falando, nossa, mas só tem 4 episódios, 5 episódios. Na verdade, temos aí 21 episódios. Com esse de hoje são 21, mas não ficam todos na plataforma. Então aí você pode ir lá no YouTube, pesquisar como Euri Benevento, se inscrever no meu canal, aí tem lá a playlist do podcast Terça Nobre, e você vai encontrar todos os episódios do nosso programa desde o primeiro. Então muito obrigado, galera, e também para você que gosta de podcast, toda sexta-feira estou com meu amigo Vitor Zeni no podcast Qual a Boa, então você pode ir lá na página do Instagram também, @qualaboa, e toda semana curtir também o nosso podcast, que a gente fala sobre entretenimento, sobre TV, cinema e muito mais, coisas mil. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até semana que vem. Obrigado a todos que vieram até aqui, e o Terça Nobre volta já, volta logo, volta semana que vem. Grande beijo, fiquem com Deus. Terça Nobre.